quando a gente fala do duto aqui, ó, a gente pode falar que um duto ele pode ser mais ou menos eficiente ao começar pelo início do duto. Quando eu falo de início do duto, eu falo aqui da área de expansão. Aqui é o oxigênio aqui, ó. Aqui é a área de expansão. Ou seja, todo aqui carburador aqui, se for tiver um carburador, a área de expansão vai ser aqui, certo? Então, nesse ponto, a gente tem a área de expansão. Então, eu falo que um duto ele é mais ou menos eficiente ao começar aqui pela entrada do duto de admissão, certo? Quando a gente tem aqui, ó, o pistão, ele puxando, tá? Ele se movimentando, vai acontecer o quê? Vai gerar uma pressão negativa e, ou seja, a área externa aqui, o oxigênio em volta, né, a área de expansão, o ar atmosférico aqui, vai ter uma pressão positiva, ou seja, uma pressão maior do que a pressão interna dentro do cilindro. O que isso vai fazer? Vai fazer com que seja puxado, esse oxigênio aqui seja puxado em direção ao cilindro, certo? Ou seja, quando o meu pistão desce, vai gerar uma pressão negativa aqui, puxando o fluxo aqui de entrada, tá? O grande problema quando eu tenho um duto onde eu não tenho uma corneta, vai ser o que? Vai ser as quinas que eu tenho aqui. Quando a gente fala de quinas, eu tenho um carburador direto aqui, tá? Tem um carburador direto aqui. Esse carburador aqui, ó, ele até tem um certo arredondamento aqui na entrada dele. Mas deixa eu pegar um carburador normal aqui. Eu peguei aqui um carburador de sucata velho que a gente tem aqui só para a gente exemplificar. Então aqui eu tenho a entrada do duto. Nota que eu não tenho nenhuma circunferência. Então eu tenho basicamente aqui o duto reto aqui e aqui dentro o ventre. Só que aqui gera o que? Quinas, tá? Que são essas quinas aqui, ó. E eu vou explicar o porquê da perca de desempenho quando eu não direciono o fluxo de entrada da mistura, ou seja, do oxigênio para dentro aqui do duto de admissão para ter ganhos, tá? Então isso aqui tem quinas e essas quinas vão gerar turbulências, tá? Por quê? Quando eu tenho essa pressão negativa aqui e aqui uma pressão positiva, está sendo puxado o oxigênio para dentro do cilindro. Certo? É claro que o carburador, o TDI, vai mandar o combustível, certo? À medida ali que o bico injetor manda, ou os giclês que você tem no carburador, vai se misturar ali com o oxigênio que está entrando para dentro do cilindro, certo? Só que quando eu tenho essa pressão negativa aqui puxando o oxigênio aqui para dentro, o que vai acontecer? O fluxo, ele tende a ir nessa direção aqui, ó, no centro, certo? Porque está puxando, então ele está puxando o oxigênio, certo? No centro. Só que eu também tenho a área de expansão. Quando a gente fala de área de expansão, é todo aqui. O carburador ele pode estar aqui, certo? Ele pode estar aqui, mas quando a gente fala de área de expansão, o que é a área de expansão? Tudo aqui tem oxigênio. Aqui onde eu tô respirando oxigênio. Então, aqui em volta tem oxigênio. O oxigênio passa aqui, certo? E tem o oxigênio que está bem na entrada aqui do carburador. Esse oxigênio que está na entrada aqui do carburador, ele é puxado no centro, beleza? Então isso não vai acarretar em nenhum prejuízo. Só que o oxigênio ele não é puxado só no centro, ele também é puxado aqui, ó, dessas voltas aqui. Quando eu tenho essas quinas aqui, o que vai acontecer? O fluxo, ele tende a ser puxado por aqui também, ó. Esses aqui são direcionados também. Eu estou exemplificando aqui, desenhando para vocês. Só que esse aqui também é puxado. Ó. Só que nota, ó, ele começa a ser puxado. Ó, ele começa a ser puxado. Eu vou ir riscando aqui para vocês entenderem. Ó. Começa a ser puxado. Só que ele não consegue fazer uma curva perfeita aqui. Por quê? Porque eu tenho a quina aqui. Ó. Não tem nada direcionando o fluxo. Ele tem uma quina viva aqui. Então o fluxo ele tende a ser puxado aqui, ó, para o centro, gerando uma turbulência, uma zona de baixa pressão aqui, ó. Como ele é puxado assim, ó, ele não consegue fazer a curva, essa área aqui, ó, gera uma zona de baixa pressão aqui, ó, puxando de novo esse oxigênio aqui, ó, certo? Para exemplificar, para ficar mais fácil, é assim, ó, você tem um carro, você está a 100 km por hora, e aparece uma curva muito fechada. O que vai acontecer se o carro, não vou falar que é seu, né, mas você exemplifica um carro, está a 100 km por hora e tem uma curva que é muito fechada. Se ele não frear, o que vai acontecer? Vai passar direto.
Ele não consegue fazer a curva, ele passa direto, certo? Da mesma forma, é o fluxo aqui, ó. O cilindro tem essa baixa pressão aqui, ó, tá puxando esse fluxo para dentro, certo? Como tá puxando, todo o fluxo aqui em volta tá sendo puxado também. Até esse aqui que tá ao contrário aqui, ó, tá sendo puxado. Até esse aqui começa a ser puxado aqui, ó. Então, como ele é puxado, o fluxo ele não é direcionado. Então, ele está fazendo o quê? Ele está passando direto. Quando ele passa direto, ele vai para o centro aqui. Acaba que nessa região aqui do duto, da entrada do duto, seja no carburador ali, certo? Vai gerar o quê? Uma zona de baixa pressão, certo? Essa zona de baixa pressão aqui, ó, ela puxa o ar de volta aqui, só que isso aqui vai gerar uma turbulência em volta aqui do duto aqui, ó. Isso tudo vai gerar uma turbulência aqui, ó. O que acontece quando isso aqui gera? Eu tenho perca de resultado, porque o ventre aqui do duto ele é reduzido. E quando eu mostro um exemplo aqui, não é só nessas duas pontas aqui. Aqui eu tenho um duto cortado ao meio, aí eu tenho duas pontas, certo? Se eu tivesse dividido em 4 partes aqui, eu teria 2 pontas. Mas esse fenômeno acontece em toda a circunferência do duto. Tá? Deixa eu virar aqui. Em toda a circunferência aqui do duto. Aqui a gente tem o duto e um exemplo. Aqui a gente tem as quinas e todo o fluxo que está sendo puxado igual no exemplo, certo? Ele é direcionado para o centro, gerando essa turbulência aqui em volta e essa turbulência aqui no decorrer do duto, reduzindo o ventre aqui que eu tenho no meu duto. Então, nota aqui, se eu tivesse aqui um duto, um exemplo, com 30 milímetros, eu estaria tendo um duto aqui real menor, por isso que eu estaria tendo perca de resultado. Quando a gente fala de ventre, né, que é essa área menor que a gente tem, essa área no duto de admissão de um cabeçote, ela vai atender a uma cilindrada e uma determinada RPM. Então, se eu tenho tudo calculado, eu faço tudo calculado, mas tem alguma quina na entrada do duto, que seria aqui pelo carburador, ou se eu tivesse um cano reto aqui puxando, o que iria acontecer? Eu teria perca de resultado, porque o ventre seria menor do que eu tenho. E geraria não só esse ventre menor, mas toda essa turbulência no fluxo de entrada aqui para dentro do cilindro, do oxigênio entrando para dentro do cilindro. Então eu teria o quê? Perca de resultado. Essa perca de resultado, ela faz com que eu perca ali de 20 a 30% na entrada do fluxo da mistura ar-combustível aqui, ou seja, do oxigênio que entra para dentro aqui do meu motor. Então, quando eu tenho um duto reto, eu tenho perca de resultado. Quando eu tenho quinas vivas ali, ó, eu tenho quina, como se fosse isso aqui, ó, quina que eu falo é isso aqui, ó. Se eu tiver uma entrada desse jeito aqui, ó, desse jeito eu tenho quinas, tá vendo? Quina aqui, só que seria em toda a circunferência. Então, o exemplo que eu estou dando seria que, claro que a gente tem o carburador, mas só para mostrar para vocês aqui o que significa essas quinas aqui. E com essas quinas eu tenho perca de resultado. Então eu teria uma eficiência no duto ali, por isso que a gente fala assim, o duto ele pode ser mais ou menos eficiente já a começar pelo início dele, certo? Porque se eu tenho algo que lá no início já me gera turbulência na entrada, eu tenho perca de resultado. Agora, aí o que isso vai acarretar? Vai acarretar em perca de potência também no seu motor. Você projeta todo o motor, todo dentro dos cálculos ali. E no final, você tem algo que está já no começo impedindo você de ter resultado, você já tem perca de potência no seu motor.